Olá, hoje é sexta-feira, dia de resenha do mundo político. Vamos aos destaques da semana. O Supremo forma maioria contra o poder moderador. Começa no TRE do Paraná o julgamento de Sérgio Moro. Os movimentos dos 12 pré-candidatos à Prefeitura da capital. Estão comigo Marco Antônio Soalheiro e André Zaguri. Obrigado pela parceria. Beleza, estamos aqui, Vivian, juntos. Prazer estarmos juntos novamente, Vivian, Zaguri e todos que nos assistem. Então vamos lá, bora resenhar. Essa semana fez 60 anos do golpe cívico-militar no Brasil. O dia 1º de abril de 1964 deu início a 21 anos da ditadura que censurou, perseguiu, torturou e matou opositores do regime. E é emblemático que, justo na mesma semana, o Supremo Tribunal Federal formou maioria contra o poder moderador das Forças Armadas. Os ministros decidiram de forma definitiva que o artigo 142 da Constituição não autoriza intervenção militar nos 3 poderes e que Forças Armadas estão sob a autoridade máxima do presidente da República. André, até agora foi uma votação unânime. Foi unânime, são 6 votos favoráveis, sendo que são 11 ministros, então mesmo que outros ministros votem desfavoravelmente, não muda o placar pela seguinte decisão, que Forças Armadas não são poder moderador, portanto, não podem intervir nos 3 poderes. Essa foi a interpretação que o Supremo deu ao artigo 142 da Constituição Federal, que é o cerne da questão, que é o artigo que vinha sendo usado, interpretando de que as Forças Armadas teriam poderes constitucionais. O PDT entrou com uma ação já em 2020, que é essa ação que o Supremo está julgando agora, pedindo uma interpretação mais contundente sobre qual é a tarefa das Forças Armadas, porque esse artigo 142 fala exatamente isso, das funções das Forças Armadas no Brasil. E agora o Supremo vem e dá essa definição de que não é poder moderador. Esse questionamento, Marco, da questão do artigo 142 já havia sido feita há algum tempo atrás, e eu trago aqui uma viagem no tempo um pouquinho, porque o jurista Ives Gandra, um jurista conhecido, tem vários livros publicados, quem estudou direito como eu, estudou em muitos livros do Ives Gandra, ele foi chamado a dar uma interpretação em 2014 sobre esse artigo 142. Coube a ele, num livro que tinha outros juristas também, coube a ele interpretar. E ele interpretou esse artigo 142 da seguinte forma, e eu vou ler agora e vocês vão entender por que há essa controvérsia e que surgiu essa possibilidade de que as Forças Armadas poderiam intervir numa possível possibilidade de golpe de Estado. Ele diz o seguinte: as Forças Armadas teriam a função de garantir a ordem e a lei num eventual conflito entre os 3 poderes. Você tinha falado aí do Bolsonaro, né? Porque o ex-presidente, alguns de seus apoiadores, um pouco antes ali do PDT entrar com a ação, eles tinham feito menções isoladas já a esse artigo, em manifestações pontuais, que foi justamente o que acendeu ali um sinal de alerta para o PDT. Intervenção militar era um placar recorrente nas manifestações organizadas pelos bolsonaristas e próprio convocadas por Bolsonaro. Eu só acho importante a gente falar também que o Ives Gandra foi entrevistado pelo Correio Brasiliense, ele foi questionado sobre a interpretação feita por ele e usada nesse sentido. Ele ficou muito chateado, diz, apesar em que pese ele seja um jurista conservador e de direita, ele disse que ele foi interpretado erroneamente nesse caso e que jamais as Forças Armadas poderiam desconstituir o poder. E o comandante do Exército, o Thomas Paiva, comentou a decisão dos ministros, não foi, Marco? Foi isso, Vivi Zaguri. O general Thomas Paiva, que é responsável pelo comando da corporação, disse que concorda totalmente com a decisão do STF, falou isso em uma entrevista que deu à CNN, que não estava surpreso e que já estaria, inclusive, pacificado internamente nas Forças Armadas esse entendimento que não há um poder moderador sobre outros poderes. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, foi na mesma linha, e disse que o STF vai, provavelmente em breve, confirmar o óbvio, foi a expressão que ele usou. Foram, por enquanto, as únicas, mas sintomáticas, manifestações de integrantes do primeiro escalão do governo. Agora, Vivi Zaguri, tem uma informação de bastidores importante trazida pelo jornalista Kennedy Alencar.
de que o presidente Lula apoiaria uma ideia debatida no Planalto para se retirar da Constituição um trecho do artigo 142 que justamente faz menção às garantias da lei e da ordem. Seria uma forma aí de se evitar, né, interpretações equivocadas que, porventura, voltem a surgir. É verdade que não é um assunto pacificado, não. Nem todo mundo acha, né? Tem gente que acha que não, mexe com isso não. O Supremo já resolveu, está resolvido. E se o Planalto resolver, de fato, entrar na questão, tem que ser por meio de uma emenda constitucional a ser encaminhada ao Congresso. Então, nós temos destacadas duas frases dos ministros, não é isso? Então, Vivian, para a gente ilustrar um pouquinho aqui esse assunto dessa decisão do Supremo, a gente tem dois trechos das decisões de ministros do Supremo sobre isso. A hermenêutica da baioneta não cabe na Constituição. A sociedade brasileira nada tem a ganhar com a politização dos quartéis. E tampouco a Constituição de 1988 o admite. Disse isso em seu voto o ministro Gilmar Mendes. Lembro que não existe no nosso regime constitucional um poder militar. O poder é apenas civil, constituído por 3 ramos, ungidos pela soberania popular, direta ou indiretamente. A tais poderes constitucionais, a função militar é subalterna, como, aliás, consta do artigo 142 da Carta Magna. Disse isso, finalizando, o ministro Flávio Dino em seu voto sobre essa decisão do Supremo. Por outro lado, para o outro lado dessa questão, o presidente Lula havia determinado aos seus ministros que não houvesse manifestações para lembrar o golpe de 1964. Segundo auxiliares do presidente, o objetivo era não acirrar os ânimos em um momento em que generais do governo Bolsonaro estão nas cordas, investigados em inquérito por tentativa de golpe. Na segunda-feira, o mundo político ouviu o cientista político Rodrigo Lentz, que critica a decisão de Lula. Lentz reflete sobre a participação dos militares na política e afirma que o espectro da tutela continua vivo. Não há dúvida que há ainda um espectro de tutela dos militares em relação à política nacional e ao poder do próprio Estado. Um bom exemplo disso é o Ministério da Defesa e a política de defesa, que continua sob guarda dos militares, ou seja, é um ministério dos militares, embora possa ter um civil, e também o Gabinete de Segurança Institucional, que tem origem lá em 1930, com o Estado-Maior do Governo Provisório durante a, entre aspas, chamada Revolução de 30. Então, só esses 2 exemplos mostram, eu poderia dar outros exemplos aqui, da assessoria parlamentar, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, mas sobretudo do Exército, que faz diretamente uma relação de lobby com o parlamento. Poderia dizer aqui de um braço do poder judiciário, que é militar, ou seja, um braço do poder judiciário que 2/3 dos juízes não são togados, sequer formados em direito, são apenas oficiais militares. E fora outros exemplos que mantêm nossa democracia sobre a sombra e sobre a ameaça de uma eventual quartelada e mais ainda de um retorno de um período autoritário. O julgamento do senador Sérgio Moro no TRE do Paraná foi suspenso na quarta-feira. A desembargadora Cláudia Cristofani pediu vista. 2 ações pedem a cassação do mandato de Moro. A votação está empatada com 1-1, um voto contra e outro favorável ao senador. Quais são as acusações contra Moro, André, e as chances dele, não é? Vamos explicar direitinho. O juiz Sérgio Moro, ele é acusado de Caixa 2 e de abuso de poder econômico. É essa ação que está sendo julgada pelo TRE do Paraná. Inclusive, a desembargadora, que você falou agora, que pediu vistas, a Cláudia Cristofani, ela foi motivo de um burburinho essa semana, porque vazou nas redes sociais uma foto dela com o juiz Sérgio Moro, que poderia, eventualmente, ela estar impedida de julgar. Mas o TRE do Paraná soltou uma nota dizendo não, que mantém ela no julgamento, que ela não está afastada e nem será impedida de julgar. Ela pediu vistas. Está 1-1, ou seja, um favorável a Sérgio Moro e outro não favorável. Queria explicar também, Vivian, rapidamente, por que
que o Sérgio Moro está sendo acusado de abuso de poder econômico. É porque, não sei se vocês se lembram, em 2022 ele primeiro se candidatou a presidente, anunciou que ia se candidatar a presidente, e depois mudou para a candidatura ao Senado. O que acontece? Esse montante que foi arrecadado na candidatura dele à presidência da República foi um montante muito grande, e esse dinheiro foi usado na candidatura dele ao Senado. E teve uma troca de partido, ele era pré-candidato a presidente da República pelo Podemos e foi para a União Brasil. Pois então, é. Também isso. E o que aconteceu? A acusação contra ele é que, como o montante era muito grande usado na campanha, isso deixaria a corrida ao Senado pelo Paraná desproporcional, porque os outros candidatos também não tinham esses recursos todos. Enfim, está sendo julgado. É importante a gente falar do voto do relator Luciano Falavinha, que foi favorável ao juiz Sérgio Moro. Ele disse que não há provas suficientes de que o juiz Sérgio Moro, naquela época em que ele se candidatou a presidente, que ele mudaria para a candidatura ao Senado. Então não foi uma situação pensada, por isso que nos autos não há provas suficientes para condená-lo de abuso de poder econômico. Por isso, sim, esse relator votou favoravelmente ao juiz Sérgio Moro. Essa semana saiu uma notícia, na verdade, uma coluna, dizendo que ele vai responder por crime no Conselho Nacional de Justiça. Aí ele responde como juiz, né, Marco? Isso aí foi uma informação, né, trazida pela jornalista Bela Megali em O Globo, de que o Corregedor Nacional de Justiça, ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, deve, de fato, pedir a instauração de um processo criminal contra o ex-juiz Sérgio Moro, com base, né, em inspeções realizadas pelo CNJ nas instâncias onde ali corriam, né, as ações da Lava Jato, no caso a 13ª Vara Federal de Curitiba e a 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Um relatório parcial sobre essas inspeções do CNJ de agosto do ano passado já apontava uma gestão caótica de recursos que foram arrecadados, né, por meio dos acordos de delação premiada e de leniência que foram fechados ali pelo Ministério Público com as empresas, né, e homologados por Sérgio Moro. Se houver mesmo, Vivi Zaguri, a instauração, né, de uma investigação criminal contra o senador, né, e ex-juiz, ele responde no Supremo Tribunal Federal, porque tem foro privilegiado, ainda tem nesse momento, né, enquanto consegue manter o seu mandato de senador. Agora, se vier a ser condenado no STF, aí isso pode acarretar a inelegibilidade dele. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deixou nesta segunda-feira trechos de uma medida provisória do governo perderem a validade. Com isso, foi retomada a desoneração da folha de pagamento dos municípios. Os trechos previam que as prefeituras teriam que pagar uma alíquota de 20%. Hoje a lei prevê 8%. O corte na desoneração dos municípios é defendido pelo ministro da Fazenda, que trabalha, Fernando Haddad, não é? Que trabalha para ampliar a arrecadação e zerar o déficit fiscal. Andréia, o que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o líder do governo, não é, Randolfo Rodrigues, disseram sobre isso? Como é que eles receberam essa decisão do Pacheco? A imprensa largamente tratou desse assunto, né, de um possível conflito entre o Pacheco e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O ministro disse que foi pego de surpresa, que ele não sabia dessa decisão do Rodrigo Pacheco, de deixar caducar uma parte aí da medida provisória que tratava dessa questão da desoneração da folha de pagamento. Ele pede que haja um pacto entre os poderes para que todos se ajudem para o cumprimento da meta fiscal. O governo está apertado, né? Porque precisa cumprir a meta fiscal e conta com a ajuda, aí, no caso, do Congresso Nacional. Já o líder do governo, Randolfo Rodrigues, disse que é responsabilidade de todos, voltou a reafirmar, até no site do Senado, o equilíbrio das contas é responsabilidade de todos, que não está fechada a possibilidade de judicialização dessa questão no Supremo, para o Supremo decidir sobre isso, se vale a decisão do governo ou se vale a decisão do Congresso. Fato é que existe no Congresso um projeto de lei da Câmara dos Deputados pedindo a volta e gradual desse pagamento dessa alíquota de 20%, né, que agora passou para 8%, mas para 20%, que ainda não foi votado. E eles ainda estão querendo parcelar
dívidas que tem com a União, né? É uma coisa bastante complexa. E como é que o senador Rodrigo Pacheco reagiu? Né? Depois que houve como ela falou, um movimento, né? A imprensa cobriu bastante o assunto e ouviu o Randolph, ouviu o Haddad. Vive, Zaguri, e Pacheco negou inicialmente que a decisão fosse uma espécie de afronta ao governo. E disse também, né, que, no entendimento dele, o governo deveria tratar dessa matéria por meio da apresentação de um projeto de lei específico que pudesse ser debatido democraticamente no Congresso, o que, na visão de Pacheco, também garantiria maior previsibilidade e segurança jurídica. Agora, há ainda um outro ponto, né, um pano de fundo aí para esses interesses de Rodrigo Pacheco, que são projetos eleitorais. Ele é tido, né, no meio político como um potencial candidato ao governo de Minas em 2026 pelo PSD. Minas Gerais é o estado com o maior número de municípios do país, são 853. Então essa decisão poderia ter sido um afaguinho aí nos prefeitos, porque dinheiro é sempre bom, né? Com certeza é um afago e que vai também ao encontro de mobilizações que já vinham sendo feitas por entidades representativas dos municípios, né, protestando e se queixando em relação a essa reoneração. Tem um dado que foi divulgado pela Associação Mineira de Municípios de que a manutenção da desoneração significa uma economia de 1,3 bilhão de reais aos cofres públicos só das prefeituras de Minas Gerais. Então vamos em frente. A Justiça do Distrito Federal negou na terça-feira o pedido de indenização feito por Jair Bolsonaro contra Lula por conta do caso dos móveis sumidos do Palácio da Alvorada. A Justiça entendeu que o processo deveria ter sido movido contra a União e não contra o chefe do Executivo e determinou a extinção do processo. Há 2 semanas, o Planalto rebateu críticas após divulgação de que todos os 261 móveis, dados como perdidos no início do 3º mandato de Lula, foram achados. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social do governo, o relatório sobre o sumiço foi iniciado ainda durante o governo Bolsonaro, que teria sido responsável por não catalogar o mobiliário. A defesa de Bolsonaro pretende recorrer da decisão. Em outubro deste ano, teremos eleições municipais e o clima já começa a esquentar com os nomes de pré-candidatos se colocando no cenário da disputa. Em BH são 12 pré-candidatos a prefeito. Alguns indicados pelos partidos, outros, por enquanto, são candidatos de si mesmos. Marco Antônio, essa semana o PSB lançou a pré-candidatura de Paulo Brant. O ex-vice-governador já teve, na verdade, uma candidatura frustrada, né, às eleições de Belo Horizonte em 2016. Ele chegou a ser anunciado na época pelo então prefeito Márcio Lacerda como o nome que Lacerda apoiaria para sua sucessão, mas teve a candidatura retirada na última hora, após uma mudança de entendimento de Lacerda. Ficou um mal-estar tremendo naquela ocasião, mas algum tempo depois eles se encontraram e fizeram as pazes. Lacerda, inclusive, esteve presente no Mercado Central, onde ocorreu o ato de lançamento da pré-candidatura de Paulo Brant. Chamaram atenção ainda, nesse ato, a presença de outros 3 pré-candidatos a prefeito. Rogério Correia, deputado federal pelo PT, Gabriel Azevedo, que é o presidente da Câmara Municipal e pré-candidato do MDB, e a deputada estadual Ana Paula Siqueira, da Rede. O PSB é um partido com forte tradição em Belo Horizonte, né, já governou a cidade com Márcio Lacerda, também com Célio de Castro, né, falecido ex-prefeito, e, ao menos por hora, Paulo Brant tem dito que não considera a hipótese de uma frente mais ampla de centro-esquerda em um primeiro turno, pelo menos, né, mas ainda tem muita água para rolar até as convenções partidárias em julho. Agora, uma outra novidade que saiu no jornal essa semana
que João Leite teria sido convidado para compor chapa com Bruno Engler. Então, o deputado Bruno Engler está sendo visto, já anunciado como um pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PL, ele que teria o apoio aqui do presidente Bolsonaro. Você falou do João Leite, o João Leite chegou a falar em alguns jornais que ele gostaria até de compor essa chapa aí com o Bruno Engler, mas que ele depende ainda da decisão do diretório lá do PSDB, né, da cúpula do PSDB, que seria o Paulo Biak e o Aécio Neves, para decidir se João Leite tem capacidade para efetivamente ser cabeça de chapa pelo PSDB em Belo Horizonte. Ele, que é uma figura conhecida, já concorreu à Prefeitura de Belo Horizonte algumas vezes, foi deputado estadual muitas vezes aqui na casa. Talvez uma dificuldade para essa construção seja o fato de Aécio Neves, né, ter estrelado peças publicitárias do PSDB até recentes, criticando a polarização nacional. Um alinhamento aí a grupos ligados a Lula ou a Bolsonaro. Sim. Nesse caso, né, não seria cogitado pelo PSDB mineiro em tese. É verdade também que o PSDB é federação, né, com cidadania. Com cidadania, tem que combinar com cidadania também. Exatamente. O João Leite é figura conhecida, né, gente? Ele foi goleiro do Atlético. Deputado estadual por 6 ou 7 mandatos. Então, a figura dele é conhecida. Nesse momento, agora conta candidato muito isso, também né? à prefeitura algumas vezes. Né? Sim, a figura hoje conta, né? Que as pessoas conhecem, é o que a gente tem visto nas pesquisas. Os mais conhecidos sempre saem na frente. Bom, um movimento que rendeu muitas manchetes foi uma reunião entre o prefeito Fuad Noman e o secretário de governo de Zema, Marcelo Aro, para desfazer uma aliança política. Em que termos, hein, Marco Antônio? Foram anunciadas as exonerações de 4 secretários municipais, incluindo o de governo, Castelar Neto, todos eles ligados a Marcelo Aro, que é líder, né, de um grupo político que tem aí vereadores, né, na Câmara Municipal de Belo Horizonte de diversos partidos, que é conhecido como Família Aro. Além disso, devem ser trocados centenas de cargos em comissão dessas pastas, né, dessas secretarias. E essa decisão de Fuad se deu, segundo a imprensa, praticamente como uma exigência do senador Rodrigo Pacheco e da cúpula do PSD estadual. Já falamos aqui das pretensões futuras eleitorais de Pacheco. Aro é uma figura muito ligada ao atual governador Romeu Zema. Na pesquisa mais recente feita pelo Instituto Paraná, pesquisas também são elencados Carlos Viana, Mauro Tramonte, Rogério Correia, Duda Salabert, Bela Gonçalves e Luísa Barreto. Marco Antônio Rogério Correia, que é deputado federal. É para valer essa candidatura? As lideranças do PT mineiro, Viva e Zaguri, garantem que sim. Dizem que ele tem toda a legitimidade para ser um candidato, que é uma figura, né, que tem bases em Belo Horizonte e militância forte na cidade há muito tempo. Agora, Fuad Noman, o atual prefeito do PSD, apoiou abertamente Lula em 2022 e tem mantido uma parceria com o governo federal que se reflete em vários programas. Então, não seria surpresa para os analistas políticos, para ninguém, caso lá na frente, afunilando ali o período de convenções, a lógica nacional imponha uma aliança entre PSD e PT. Mas tem muitas arestas soltas ainda que precisam ser aparadas. E tem outros nomes, tem os nomes de esquerda, Duda Salabert, Bela Gonçalves e Rogério Correia, que ainda podem se aliar, eventualmente. Eles têm aí que enfrentar também a questão das federações, né, Andréa? Pois é, está tudo muito cedo, né? Eles têm até agosto para definir as pré-candidaturas. Nesse sábado, agora amanhã, fecha a janela partidária, ou seja, ninguém pode mais trocar de partido nas eleições agora de outubro, para prefeito e para vereador. Em relação a essa questão dos candidatos da esquerda, você tem Duda Salabert, você tem a deputada Bela Gonçalves, e o próprio Rogério Correia, Ana Paula Siqueira, né? Porque existe a federação do Pessoal com a Rede. Fato é, Vivian, rapidamente sobre isso, que o que saiu nos jornais é que esse pessoal todo está esperando
o andar da carruagem, esperando sair novas pesquisas para saber se os candidatos realmente têm força para ir para frente. Então, e até é uma prática, né? Vocês podem falar até melhor do que é uma prática comum, que no primeiro turno não se façam essas alianças, que eles deixem as alianças para o segundo turno. Né? Uhum. Até porque os candidatos no primeiro turno, eles ficam com uma visibilidade. A gente citou o deputado João Leite, né? Ele como candidato nas eleições, ele ficou conhecido. Então, isso é uma forma de dar visibilidade a essas figuras. Gente, o nosso tempo está acabando, então eu vou aqui resumir os outros nomes que nós não citamos, citar rapidamente a Luísa Barreto, que é secretária de Planejamento, é a candidata do governador Romeu Zema. Ela está cotada para fazer chapa com Bruno Engler também. Né? Tá cotada nesse sentido, mas ela já foi candidata também em 2020. Mauro Tramonte, até hoje não diz que nem que sim, nem que não. Não é? O partido dele manifesta interesse, teve uma entrevista dele, inclusive, para Zaguri, né, que ele não descarta completamente a possibilidade, mas também não demonstra muita gana pela candidatura. Não se tem notícia, por exemplo, de conversas dele com outras legendas até o momento. Ele está aguardando o partido, né? Ele fala isso, mas ele é uma figura muito conhecida, então ele desponta nas pesquisas. E isso também mexe um pouquinho com o ego, né, da figura, né? Se ele vai efetivamente aceitar, depende mais dele ou do partido, isso a gente não sabe. Agora, uma coisa que todo mundo queria saber, a quem Alexandre Calil vai dar apoio. Né? É um enigma que vai continuar. Né? Ele deixou a prefeitura em 2022 bem avaliado para concorrer ao governo de Minas e chegou a ensaiar, lançar o ex-secretário municipal de saúde, Jackson Pinto, mas esse movimento não deu frutos. Jackson Pinto não tem nem filiação partidária. Calil foi procurado recentemente por Rogério Correia e pelo senador Carlos Viana, que são pré-candidatos, mas não assegurou formalmente apoio a ninguém ainda. Nós estamos com pouquíssimo tempo, vamos falar um pouquinho de Assembleia para encerrar. A pauta do plenário, com os vetos do governador, foi destravada depois de 35 dias. Marco, foram votados 3 vetos, rapidamente, conta para a gente quais são. Os deputados decidiram manter 3 vetos do governador a propostas relacionadas à cobrança de pedágio em rodovias, concessão de crédito consignado e isenção de taxas cobradas por cartórios de protesto. O mais polêmico deles, o do pedágio, vetava ali a possibilidade de quem passasse pelo mesmo pedágio no intervalo de 24 horas pagasse uma vez só. Como é um tema impopular, nesse caso específico, 8 deputados da base votaram pela derrubada do veto. Mas ainda assim o placar ficou distante do que seria necessário. Foram 24 votos para a derrubada e, quando uma eventual derrubada, exigiria 39 votos. E, André, o que falta votar, hein? Então tem mais veto aí na pauta, tem 3 vetos trancando a pauta, e eu vou destacar só 2 deles aqui que são bastante polêmicos e que a oposição está fazendo obstrução e que disse que houve acordo para votar essas matérias no ano passado e que não está entendendo por que o governador vetou parte do projeto. Todos os 2 projetos, tanto aquele do Plano Plurianual de Ação Governamental, que são as diretrizes do governo para 24 até 27, e que atribui a gestão do Fundo de Erradicação da Miséria ao Sistema Único de Assistência Social. Os deputados queriam garantir que o Fundo de Erradicação da Miséria, 1 bilhão que tem esse fundo, seja administrado pelo Sistema Único de Assistência Social. E o governo vetou dizendo não, esse fundo ele é administrado pela CEPLAG, a Secretaria de Planejamento e Gestão. Então, essa questão do FEM, do Fundo de Erradicação da Miséria, é polêmica. Os deputados da oposição disseram que vão continuar lutando para que o veto seja derrubado. A gente tem também o veto parcial, a proposta que isenta a contribuição previdenciária de aposentado com doença incapacitante. O governador entendeu que não pode ser estendido aos militares, nem tampouco aos servidores contratados. Então é outra luta aí do pessoal da educação, né, dos servidores contratados da educação, enfim. Só que tem uma coisa, parece que, segundo a gente tem notícia de bastidor, não vai ser votada semana que vem, ainda nada não, continua trancando a pauta. Por quê? Porque alguns vetos ainda estão tramitando, estão nas suas comissões especiais. A gente tem também a discordância quanto ao mérito desses vetos e também sobre a questão das eleições que a gente falou ainda há pouco, né? É um momento importante para os deputados que são muito ligados à questão da eleição municipal de outubro. Ok, André, Marco, muito obrigada por mais essa sexta-feira. Obrigada a você, Vivi. Obrigada, Marco. Obrigado a vocês e a todos que nos assistem. Até mais. Você de casa,
Segunda-feira tem programa inédito do mundo político e na próxima sexta a gente está aqui de volta firme. Então, valeu e até lá.